Neste vídeo, vamos falar sobre um estudo do câmbio aqui no Brasil que pode te ajudar a entender os fundamentos do dólar antes de negociar. O estudo é sobre o mercado de câmbio brasileiro e o desenvolvimento de derivativos cambiais, tá certo? Vamos estudar um pouquinho aí? Ao longo das últimas 2 décadas, o Brasil se consolidou como polo de investimento global, destacando-se entre as economias emergentes como um dos principais destinos de fluxo do capital, tanto para investimentos no setor produtivo quanto em produtos financeiros. O investimento direto no país, por exemplo, passou de 4 bilhões em 99 para 88,3 bilhões em 2018, com o pico tendo ocorrido em 2011 com 102,4 bilhões. Igualmente merece destaque o crescimento da corrente de comércio do país no período, fruto do crescimento da economia brasileira, especialmente do setor de agronegócio. O total de câmbio contratado em exportações e importações cresceu de 74,5 bilhões em 99 para 405,9 bilhões em 2018. Mesmo não sendo conversível no exterior, o real se constituiu como uma das moedas de maior interesse da comunidade financeira internacional. A pesquisa semestral sobre o volume operado de câmbio realizada pelo Federal Reserve Bank of New York, em nome do Comitê de Câmbio dos Estados Unidos, mostra que o volume negociado nos Estados Unidos em operações com derivativos do tipo forward, denominadas em real, passou de 33,1 bilhões em abril de 2005 para 292 bilhões em outubro de 2018. Diante deste cenário, o mercado de câmbio brasileiro, assim como os demais mercados de ativos locais, experimentou profundas transformações para se adequar à nova realidade do país, consolidada, sobretudo, ao longo dos anos de estabilidade monetária e financeira, dois dos principais pilares da economia brasileira desde o Plano Real. Desse modo, o objetivo desse estudo é descrever como os mercados de câmbio de derivativos e com entrega escritural ou física de moeda estrangeira evoluíram em face das mudanças que a economia do país experimentou ao longo do período. O mercado de câmbio com entrega escritural ou física de moeda estrangeira no Brasil é formado pelo segmento primário, formado por operações de exportações e importações, entradas e saídas financeiras, e acessível a qualquer pessoa física ou jurídica, pelo segmento interbancário, no qual operam apenas os agentes autorizados pelo Banco Central do Brasil, tá bom? Os principais participantes do mercado de câmbio local são, além do próprio Banco Central, bancos, corretoras de câmbio, empresas, fundos de investimentos locais e investidores estrangeiros. Esse mercado opera diariamente uma média de 7 bilhões, considerando-se os segmentos interbancário e primário. Entre 97 e 2000, o volume médio diário apurado mensalmente era de 5 bilhões. Essa média caiu para 2,7 bilhões nos anos seguintes, até 2004. Entre 2004 e 2007, devido à melhora dos fundamentos do país, bem como o cenário mundial favorável, houve um crescimento quase constante no volume operado, até atingir a estabilidade em 2007, com a média diária oscilando a partir de então, sempre entre 5 e 10 bilhões. Uma análise comparativa com outros países mostra que a média diária de volume de operações cambiais está em linha com o operado em países cujas economias apresentam similaridade com a brasileira. Os dados da última pesquisa em 2016 do Bank of International Settlements sobre o mercado de câmbio à vista e de derivativos de balcão mostram que a África do Sul, Índia, México, Turquia têm mercados de tamanho similar ao brasileiro, conforme a tabela 1 que vocês estão vendo aí agora, considerando-se todos os instrumentos pesquisados pelo BIS, tá? Operações à vista e a termo, X-swaps, currency swaps e opções. Em relação ao volume operado à vista, o Brasil está em segundo lugar dentre esses países. Essa posição do Brasil no mercado de câmbio à vista ocorre apesar da menor importância relativa do comércio exterior, quando mensurado pela corrente de comércio em relação ao PIB. Segundo dados do Banco Mundial, enquanto o comércio exterior brasileiro representava 24% do PIB em 2017, no México, África do Sul, Turquia e Índia, essa média foi de 78%, 58%, 54% e 41%, respectivamente. Além das medidas de tamanho de mercado e de tamanho relativo ao comércio exterior, pode-se analisar os mercados de câmbio com base em fatores intrínsecos, como, por exemplo, indicadores de liquidez.
Um desses indicadores é o spread cambial, que corresponde à diferença entre as taxas de compra e de venda. Quanto menor o spread cambial, maior a liquidez da moeda. Essa análise detalhada no gráfico 1 posiciona o real no mesmo nível de moedas de países desenvolvidos, como o Canadá, e mais bem colocado que alguns pares com moedas conversíveis, como o México. Um dos aspectos do mercado de câmbio brasileiro é que é muito discutido na literatura técnica e acadêmica, é a obrigatoriedade de autorização pelo Banco Central do Brasil para operar câmbio no mercado interbancário e poder carregar a posição de câmbio. Alguns estudos concluem que essa necessidade teria restringido o acesso a esse mercado a tal ponto que a liquidez e a formação do preço da taxa de câmbio teriam migrado para o mercado de derivativos. Em outros países, esse processo de descoberta de preço ocorre no mercado interbancário ou interdealer, como esse mercado é chamado na literatura em inglês. De fato, testes de causalidade de Granger entre o preço da taxa de câmbio no mercado futuro e no mercado à vista no Brasil evidenciam que, na maior parte do tempo, o preço se forma no mercado futuro e é então repassado para o mercado à vista. Contudo, a maior liquidez dos derivativos não decorre de restrições de acesso ao mercado interbancário de câmbio, já que todos os bancos com carteira de câmbio são autorizados a operar. A análise do mercado interdealer em outros países mostra que os principais responsáveis pelo provimento de liquidez e, consequentemente, pela formação de preço são justamente os bancos. Assim, ainda que o acesso ao mercado interbancário no Brasil possa ser considerado mais restrito que em outros países, essa restrição não se aplica aos bancos, que são os agentes cujo volume de operações possibilita a formação do preço da taxa de câmbio. Em relação à participação dos bancos no mercado de câmbio e à concentração dos volumes operados, os dados relativos ao mercado brasileiro são similares aos encontrados nos mercados globais. A pesquisa sobre o mercado de câmbio da revista Euromoney de 2018 mostra que 10 bancos foram responsáveis por 65,48% do total operado em câmbio nas principais praças do mundo, considerando todos os tipos de instrumentos, operações à vista, a termo, swaps e opções. Considerando-se apenas as operações à vista e a termo, a concentração dos 10 primeiros bancos é de 67,38% do total. Esse resultado é similar no mercado brasileiro, no qual 10 bancos responderam por 62,32% do total operado no mercado interbancário de câmbio em 2018. Além dos mercados primário e interbancário, um volume importante do mercado de câmbio do país é operado em um terceiro mercado, o de derivativos. Nesse segmento, os contratos podem ser negociados sem entrega escritural ou física de moeda estrangeira e as partes negociam taxas de câmbio para uma data futura. O mercado de derivativos cambiais está subdividido em dois segmentos. O de negociação centralizada em ambiente de bolsa por meio de contratos listados e o de negociação descentralizada chamado mercado de balcão. No ambiente de bolsa, os contratos são padronizados e a atuação da bolsa como contraparte central reduz o risco de crédito. No balcão, as partes podem negociar livremente as características dos contratos, mas estão expostas ao risco de crédito uma da outra. O mercado de derivativos no Brasil é considerado um dos mais desenvolvidos e ativos do mundo. Estatísticas demonstram que os contratos futuros de dólar e de juros listados na B3, Brasil Bolsa Balcão, para quem não sabe, estão entre os mais negociados entre todas as bolsas de futuros do mundo. Os mercados derivativos cumprem importantes funções no mercado financeiro. Por meio de contratos de derivativos cambiais, por exemplo, que agentes da economia podem fazer operações de hedge, ou proteção, de suas exposições e evitar que variações da taxa de câmbio impactem negativamente em seus negócios. Retomando a questão relativa ao processo de formação e descoberta de preço, o price discovery na literatura financeira, esse conceito está relacionado à tempestividade com que novas informações são incorporadas ao preço de determinado ativo e ao ambiente de negociação em que essa transmissão ocorre de forma mais eficiente. A experiência de taxas de câmbio no mundo, principalmente nos países desenvolvidos, demonstra que é após a formação do preço nos mercados à vista que ele é transmitido aos mercados de derivativos, cujo preço final é, portanto, derivado daquele primeiro. No Brasil, conforme mencionado anteriormente, o oposto se observa.
Informações novas sensibilizam imediatamente o preço dos contratos futuros de câmbio negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros da B3, e em seguida esse preço é transferido para o mercado à vista subjacente. Isso é explicado pelo maior volume negociado no mercado de derivativos de bolsa, por meio de contratos padronizados em relação ao volume negociado com entrega, que está atualmente na proporção de aproximadamente 2:1, tá? Essa particularidade no mercado de câmbio no Brasil também se explica ao mercado doméstico de taxa de juros, no qual o volume operado em títulos da dívida pública é menor que o volume operado em derivativos de juros. É de se destacar ainda que no mercado interbancário de câmbio, que ocorre na formação da taxa de referência PETAX, amplamente utilizada no mercado financeiro como referência para contratos derivativos de balcão listados. Há mercado interbancário de câmbio e, portanto, formação de preços e cálculo da taxa PETAX, mesmo nos dias em que não há operações de bolsa de futuros. Assim, pode-se afirmar que a formação do preço da taxa de câmbio se dá normalmente no mercado de derivativos listados, mas não exclusivamente. O maior volume operado em derivativos de câmbio listados em relação às operações com entrega física é uma característica do mercado brasileiro, que estabeleceu a partir do início de 2004, como pode ser observado aí no gráfico 2. Os volumes médios negociados no mercado de câmbio, com e sem entrega física, entre 2000 e 2003, eram de ordem de grandeza semelhante a 2,4 e 2,7 bilhões, respectivamente. O vigoroso crescimento da China desde o início da década de 2000 teve reflexos positivos para a economia global e principalmente para os países emergentes, cujos ativos ofereciam retornos consideráveis e geravam ganhos de diversificação para os investidores globais. Assim, graças ao cenário internacional favorável, a melhora dos fundamentos macroeconômicos brasileiros, que culminaram com o reconhecimento do país com grau de investimento pelas principais agências de classificação de risco entre 2008 e 2011, e a sofisticação do mercado financeiro, o Brasil se tornou um dos principais destinos de fluxo de investimento cambial. A participação relativa de investidores estrangeiros na dívida pública, que em janeiro de 2007 correspondia a 1,6%, atingiu 7,7% em agosto de 2008. O percentual máximo de participação desse tipo de investidor ocorreu em maio de 2015, com 20,8%. O crescente interesse em investir no país no período se refletiu não apenas na demanda por títulos públicos, mas também por exposição na moeda brasileira. Para tal, como o real não é conversível, investidores estrangeiros reconheceram o mercado de derivativos offshore, que são aqueles negociados fora do país. Os instrumentos mais utilizados são os contratos a termo sem entrega física da moeda, ou NDFs, Non-Deliverable Forwards. Por meio deles, investidores conseguem montar posições com exposição em real pelo prazo da duração do contrato, sem alocar os recursos financeiros equivalentes na moeda. O fluxo originado desses investimentos é internalizado para o mercado de derivativos no país, notadamente para o segmento de derivativos de câmbio e juros listados em bolsa, no qual os bancos e corretoras que negociaram esses contratos neutralizam suas exposições realizando operações de hedge cambial. A comparação da evolução das montantes em operação do tipo NDF realizada nos Estados Unidos e na Inglaterra e a soma do volume operado nos dois primeiros contratos futuros de dólar americano na B3 indicam a existência de uma relação entre esses mercados, conforme o gráfico 3 aí. Ao mesmo tempo em que crescia o interesse por derivativos de câmbio no mercado offshore, internamente a indústria de fundos de investimentos observava aumentos significativos de captação. O patrimônio líquido dos fundos multimercado, classe de fundos que habitualmente assume posições especulativas em contratos derivativos de câmbio e juros, passou de 243,5 bilhões ao final de 2002 para 965,8 bilhões em outubro de 2018. Tanto no hedge da exposição cambial oriunda de investimentos denominados em real no exterior, quanto na montagem de posições especulativas pelos gestores de fundos no país, os contratos futuros de câmbio e juros padronizados operados na B3 demonstraram ser os instrumentos mais eficientes na administração dos riscos de mercado pelos agentes nacionais e internacionais. Além disso,
A negociação desses derivativos em ambiente de bolsa reduz significativamente o risco de crédito dos participantes, pois a bolsa atua como contraparte central nas liquidações financeiras. Em grande medida, essas características fizeram com que o segmento de derivativos de bolsa se consolidasse como um ambiente mais propício para a intermediação de risco de mercado, atraindo os mais diversos tipos de investidores: bancos, corretoras, fundos, empresas, investidores estrangeiros, entre outros. A existência de um segmento de derivativos listados bastante desenvolvido, inclusive para padrões internacionais, e que negocia volumes maiores que o segmento com entrega escritural ou física de moeda estrangeira, não indica anomalia no mercado de câmbio brasileiro. Ainda que, em decorrência da maior liquidez no segmento de derivativos listados, a formação primária da taxa de câmbio ocorra ordinariamente nesse segmento, os agentes do mercado de câmbio presentes em ambos os segmentos, tanto bancos como corretoras, fazem a intermediação da transferência do preço para o segmento do mercado de câmbio com entrega escritural ou física de moeda. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se não entender, vê de novo, assiste de novo. E eu tenho certeza que você prestando um pouco atenção nesses fundamentos, você vai começar a digerir melhor todo esse conteúdo e começará, claro, né, a negociar melhor na bolsa. Tá certo? Eu espero que tenha ajudado de certa forma e bons investimentos aí para vocês, tá? Com todo o nosso respeito. Guilherme Moraes, um grande abraço.